Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Com muita alegria no coração que eu trago aqui essa mensagem hoje para meditarmos aqui no livro de Hebreus. Eu sou Carlos Neves e tenho tido a oportunidade, pela graça, do nosso Senhor Jesus, de poder compartilhar este momento aqui da palavra de Deus. Em Hebreus, no capítulo 9, a partir do versículo 13, diz assim: Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos o santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Meus amados, aqui nós temos uma carta escrita por um autor que não se sabe ao certo quem é. Não há um consenso em quem escreveu essa carta. O fato é que o autor conhecia bem quais eram ali os procedimentos, os rituais cerimoniais que haviam no Antigo Testamento. E nós vemos aqui algo que nos chama a atenção. O homem pecou e, por ele ter pecado, entrou a morte no mundo, como paga. O salário do pecado é a morte. E só há uma forma de sermos livres dessa morte. E esta forma é através do sangue, que a Bíblia vai falar que não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. E Deus, de uma forma tão misericordiosa, ele institui os cerimoniais lá na antiga aliança, onde havia ali a morte dos bodes, dos bezerros, de animais inocentes que eram levados pelo sumo sacerdote até o Santo dos Santos. Uma vez por ano ele fazia esse sacrifício para perdão da sua culpa e para perdão da culpa de todas aquelas pessoas que estavam ali. Só que esse sacrifício, ele não era duradouro, ele não era eficaz. E aqui nós vamos ler neste texto que o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. O sacrifício de Jesus na cruz, o sangue que foi derramado ali, ele sim nos purificou de toda a imundícia. E ele vai trazer 3 coisas para nós. E eu queria compartilhar um pouco dessas 3 coisas. O primeiro ponto é que o sangue de Jesus nos traz proteção. Ele nos protege da morte. Ele nos livra da morte. O salmista, no Salmo 23, fala: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Nós vemos lá na antiga aliança, quando Deus vai libertar o povo da escravidão do Egito, o anjo da morte, ele passa nos umbrais, ele passa nas portas. E quando o anjo da morte via o sangue que estava aspergido nos umbrais, ali não havia chance da morte ter poder, porque o sangue estava na porta, o sangue do sacrifício estava nos umbrais da porta. Então esse anjo destruidor, ele passava direto, e aonde ele não via a marca do sangue, ele entrava e ele matava o primogênito. Então o sangue de Jesus nos traz proteção. Aquele que tem a marca da promessa, o sangue da nova e eterna aliança, o sangue de Cristo sobre si, ele está escondido à sombra do onipotente Deus de Israel. De modo que se acontecer algum mal, 1000 cairão à esquerda e 10.000 à direita, e o ungido de Deus não será atingido. Então, o primeiro ponto é proteção. O segundo ponto é purificação.
O sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. Primeira carta de João, capítulo 1, ali no versículo 7, ele fala que o sangue de Jesus, do Filho unigênito, ele nos purifica de todo o pecado. De todo o pecado. O sangue de Jesus, ele traz novamente a pureza. Ele nos faz ter vestes limpas, branquíssimas. E ele então, nos limpando, ele nos deixa mais alvo do que a neve. Então, e não só purifica o corpo, mas purifica também a nossa consciência, as nossas obras mortas. O ser humano, ele passa a fazer coisas que desagradam a Deus. Quando nós vemos na história do povo de Israel, a partir da queda, houve ali tanta corrupção, uma depravação total. Então, quando o sangue de Jesus foi vertido na cruz, ele nos purificou de toda a imundícia. E terceiro e último ponto que eu queria compartilhar com vocês nesse dia é que o sangue de Jesus, isso é tremendo, ele nos traz novamente a comunhão. A comunhão perdida no Éden, a comunhão com Deus, quando ali Deus, na viração do dia, ele ia e conversava com Adão, e ele havia ali uma intimidade. E agora, depois que houve a queda, o homem perde essa comunhão, e o sangue de Jesus, ele nos traz novamente a este laço de comunhão tão maravilhoso. Essa intimidade, ela é restabelecida. E lá em Hebreus 10, no capítulo 10, no versículo 19 a 22, diz: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Meus amados irmãos, essa comunhão ela foi restabelecida. Aquele véu que descia do alto a baixo, que separava o santo lugar do Santo dos Santos, ele foi rasgado. E aonde só poderia entrar o sumo sacerdote, mesmo assim um pecador. Agora, nós podemos ter livre acesso, porque quando o sangue de Jesus ele é vertido na cruz, o véu se parte ao meio. E nós temos a confiança. Nós somos instigados a ter essa ousadia de adentrar no santo lugar, de entrar no Santo do Santo, no lugar santíssimo, porque agora o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz, ele nos abriu este caminho. Então que você saiba que você, pelo sangue de Jesus, você está protegido, você está purificado e você está, em terceiro lugar, uma comunhão com Deus restabelecida. Que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça derramar sobre ti toda sorte de bênção, toda paz, toda segurança, que você prossiga para o alvo. O sangue de Jesus purifica a sua consciência. Sim, hoje tantas acusações que às vezes têm vindo para a sua vida e você tem andado deprimido, cabisbaixo, num mar de solidão tão profundo. Que você possa ter ciência de que o sangue de Jesus, ele traz novamente a comunhão com Deus. Ele te perdoa porque a cédula de culpa que havia sobre nós, com a acusação de morte, com a sentença de morte, melhor dizendo, quando a morte bate à porta, existe um novo testamento, uma nova aliança no sangue de Jesus, que te dá a salvação.